Gravar. Graças a Deus, né? O hino diz: segura nas mãos de Jesus e comece a cantar, né? Eu ainda quero ver, tenho confiança nisso, que nós vamos ainda chegar num tempo, vamos voltar a um tempo pentecostal. Eu não gosto de nada fabricado, né? Tudo tem que ser ao seu tempo. Mas a igreja da última era, segundo a Bíblia, ela é igual à igreja da primeira era. Eu sei que hoje há muito formalismo e há muitas igrejas até abolindo qualquer manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Mas isso não é correto, irmãos. Porque a igreja primitiva tinha os cultos do apóstolo São Pedro, havia manifestação do Espírito Santo, pessoas falando em línguas, pessoas profetizando, um culto avivado. Os irmãos, eles eram entregues ao Espírito mesmo, eles não tinham vergonha de cantar alto, eles não tinham vergonha de louvar, eles não tinham vergonha de se entregar. O Espírito Santo tomava conta dos irmãos e, como já está falando, né? Tomava conta. Então, o que hoje parece estranho, ver uma pessoa cantando, às vezes até pulando, e como já houve muitas vezes, até dançando no Espírito dentro do santuário, isso foi se esfriando porque o formalismo foi entrando, doutrinas foi injetada e modos foi injetado na igreja. A primeira era da igreja, era de Éfeso, vê lá Apocalipse capítulo 3. O irmão Brana diz na mensagem Era de Éfeso que a primeira igreja organizada que já existia na Era de Éfeso tentou entrar dentro onde havia os irmãos, porque os irmãos, os cristãos não eram organizados. Não que eles eram desorganizados, eles eram ordenados pelo Espírito, mas eles não eram organizados, ordenados por um homem. E já na Era de Éfeso, vocês podem ler lá, e ele diz: vocês foram à prova aqueles que dizem ser filhos de Deus, ser a igreja de Deus, e não o são. E já na Era de Éfeso, houve uma doutrina chamada Nicolaitas, que é uma palavra composta de Nical, um laísmo, que significa domínio dos leigos. Essa doutrina foi da primeira era da igreja, onde alguns espertos, dirigidos por demônios, porque o Espírito Santo não faz isso, começou a injetar, vendo que as pessoas eram simples, começou a injetar a ideia: nós temos que nos organizar, nós temos que pôr um nome na igreja, nós temos que ter um bispo, um arcebispo, um fulano, um ciclano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o profeta diz: com isso eles depuseram o Espírito Santo que tomava conta da igreja, eles jogaram o Espírito Santo fora da igreja, não os verdadeiros cristãos, porque eles não aceitaram. Os verdadeiros cristãos continuaram na mesma fórmula de Pentecostes, na mesma fórmula de quando o Espírito Santo foi caído lá naquele salão. Todos que vinham para o Evangelho vinham para ser pentecostal, para não ter vergonha de manifestar o Espírito Santo na vida dele. Hoje, o irmão dá uns gritos dentro da igreja, um amém bem fervoroso, e às vezes até dá uns pulos, pode bater palma, todo mundo olha para ele. Dentro das igrejas chamadas pentecostais. Ficaram formais. À medida que a pessoa afasta de Deus, gente, à medida que nós nos envolvemos muito com o sistema mundial, com o mundo aí fora, o espírito que opera no mundo é do diabo. E ele também é religioso. Também Satanás prega o Evangelho.
Mas o evangelho dele é esse evangelho formal. É só isso que vocês veem aí, nenhuma manifestação do Espírito. Por que que ele não pode manifestar? Sendo ele um espírito religioso. Já pensou? Satanás, se ele manifestasse a natureza dele dentro da igreja? Se vocês olharem a história, vocês vão ver o que acontecia dentro das igrejas onde que ele tomava conta. Que desordem que era, que bagunça. Então hoje ele está copiando a ordem do Espírito Santo. Mas a verdadeira manifestação ele não quer que as pessoas tenham. Fica ali, todo mundo, aquela, como a Bíblia diz, como o Senhor Jesus disse, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Hoje, os chamados crentes são assim, tem aquela aparência de santo, no geral, todo seguimento. Mas nega o poder dela, a eficácia. A eficácia é o fruto disso, é a vida vivida. As mulheres têm aparência de piedade, mas andam como as mundanas. Os homens têm aparência de crente, mas não se importa de melhorar. Continua vivendo como os mundanos. Só tem aparência. Ministros e assim por diante. Né? Então, segurar na mão do Senhor hoje é estranho, porque te coloca numa situação diferente. Você fica estranho, você fica diferente dos outros. As pessoas não querem se comportar na unção. Tem vergonha. Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, ela não se importou. Quando eles viram, eles atravessaram e o mar fechou, matando o exército de Faraó. Ali desceu uma unção sobre eles. A Bíblia diz que Miriam dançou no espírito, pulava para cima e para baixo. Não estava nem aí se tinha mais gente na unção, se não tinha. Ela recebeu aquela unção e dançou e pulava na unção. Davi, quando viu a arca voltando para Israel, ele foi tomado de uma alegria tão grande de ver a arca retornando, que ele começou a pular que nem uma criança. Até que a mulher dele lá do palácio, da sacada, reprovou ele com aquela atitude, porque ele estava tão feliz que ele pulava de alegria, né? Ela disse, eu acho que como pode um rei se comportar desse jeito? As pessoas querem uma coisa formal, né? No reino do Senhor não é assim. No reino do Senhor há liberdade de expressão. Por isso que muita gente, eu acho que nem gosta de pensar a ideia dele de ir para o céu. Ele acha que o céu vai ser como se fosse um escritório, cada um na sua mesa, todo sério, trabalhando ali sério. Gente, o céu não é assim. Tá? O Senhor Jesus não era carrancudo. O Senhor Jesus brincava, gostava de brincar com seus discípulos. Ele era amoroso, ele era amigo. Ele tinha... Você vê que ele dava tanta liberdade para eles, porque ali é o Senhor, né, o próprio Deus em carne. E ele deu tanta liberdade para os apóstolos, que João chegava a ficar deitado no colo dele. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Tanto que o Senhor, o dia que ele sabendo do futuro, ele disse assim, se eu quero que João fique até que eu venha, o que vocês têm com isso? Levantou uma doutrina entre os irmãos, que João não morreria, até o Senhor Jesus voltar. Eles acharam que ele ia durar 2000 anos. No caso, né? Eles não sabiam quanto tempo o Senhor ia demorar. Mas é porque o Senhor estava falando, porque ele já sabia que João estava ordenado a receber a revelação de Apocalipse. Então, no Apocalipse, João viu quando o Senhor Jesus voltou. João morreu de idade, acho que foi 80 e tantos anos de idade, morreu de velho. O único dos apóstolos que não foi martirizado, que não foi morto de uma forma ou de outra, morreu tentado. Ferveram ele num tacho de azeite o dia inteiro, tentando matar ele, não conseguiu. Jogou na ilha de Patmos, nas cobras, nos escorpiões, não conseguiu. Ali na ilha de Patmos foi onde o Senhor veio e entregou o Apocalipse para ele. Então, vendo o Apocalipse, João viu tudo. Desde a época dele, até a vinda do Senhor, até o juízo do trono branco, o milênio, o juízo do trono branco e a introdução da eternidade. Então o Senhor disse, se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, o que vocês têm com isso? Eles não entenderam que ele estava falando do tempo.
ainda do tempo de vida que ele viveria, mas viria as visões, ele teria as visões e viria até o dia que o Senhor chegou. Mas surgiu uma doutrina, que João não ia morrer até o Senhor Jesus voltar. Ele ia estar com 2000 anos hoje, se ele tivesse vivido. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo? O que eu estou tentando fazer? Eu estou aqui com um jeito, vamos dizer assim, tentando restaurar, junto com o que o profeta trouxe, trazer de volta as pessoas a um companheirismo com Deus. Nós afastamos muito do Senhor, nós ficamos muito formais, nós perdemos o contato, o companheirismo, a intimidade, né? E nós ficamos frios. Então, é um trabalho bastante difícil, né? Fazer as pessoas desprender dos velhos costumes, desprender de si mesmo e abrir o coração para Cristo, para que Ele possa entrar e Ele possa se manifestar. Mas essa é a intenção. E essa é a necessidade. O Senhor Jesus orando, Ele diz: Pai, eu oro para que eles, vocês, sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Então nós temos que vir a ter a natureza do Senhor. E quando vocês tiverem a natureza do Senhor, os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus teve, a mesma natureza que Ele teve quando Ele andou na terra, vocês também terão. Isso implica em poder, implica autoridade, implica unção, tá? Mensagem, estatura de varão perfeito. Você não tem a estatura de varão perfeito se você não tem o Espírito Santo. Antes eu achava que eu conseguiria ter alguns dos frutos da estatura do varão perfeito sem ter o Espírito Santo. Isso é impossível, porque o próprio título já está falando, estatura de um homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Qual foi o único homem perfeito que pisou nessa terra? O nome dele é Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro deu a relação das 7 naturezas do Senhor Jesus Cristo. Das 7 situações ou das 7 condições que identificam uma pessoa se ela já recebeu a natureza desse homem ou ainda não. Ele diz a base, que é a fé perfeita. Mensagem, a fé perfeita, o profeta diz: você não tem fé perfeita até que você tenha o Espírito Santo. Você tem uma conjectura, você tem um pensamento. Por que coisas não funcionam na tua vida como deveriam funcionar? Porque a promessa está na Bíblia. Não é culpa do Senhor. Porque não foi aplicada ainda. Porque não está fazendo efeito na tua vida. Porque a fé perfeita não está em ação. A fé perfeita vem com o Espírito Santo, que dá essa confiança perfeita. E quando essa confiança perfeita chega, as coisas chegam junto. Porque a fé é que abre a porta. A confiança total é que abre a porta para as coisas. Aí começa a acontecer coisa na vida da gente. Então, antes de você, para que você não fique sofrendo, decepcionado, porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque ainda não temos fé. Então, peça primeiro a fé. Peça primeiro fé perfeita. Peça primeiro o Espírito Santo. Peça primeiro a santificação total, a limpeza total. Para que o Espírito Santo entre, aí vem a fé perfeita. Então você vê na estatura de varão perfeito, a fé tem que ser fé perfeita. Fé, virtude. Se você não tem Espírito Santo, você não tem virtude. O que é virtude? Virtude é o poder de Deus na tua vida. O Senhor Jesus andando naquela rua de Israel, a mulher vem e toca nos seus vestidos, só no vestido. A unção carrega também a roupa, carrega a unção, calçado. Você não deve usar roupa de pessoas, de outras pessoas, nem calçado, nem nada, a menos que você ore e repreenda aquilo. Porque a roupa carrega unção. Você não sabe onde que foi, você não sabe o que fez com aquela roupa.
eu não coloco. Eu fui pôr aquele terno ali para experimentar, na hora eu orei, repreendi. Eu não sei onde ele foi com aquele terno. Você quer saber se isso é verdade? Eles pegavam roupas, pegavam lenços do corpo do apóstolo São Paulo e levavam e colocavam em cima dos enfermos e eles ficavam curados. A unção fica na roupa. Tanto a boa como a má unção. Então, depois que você tem fé perfeita, que vem a natureza divina, você tem virtude, que é o poder de Deus. Virtude é o poder criativo, é o poder que transforma, é o poder que resolve as coisas. A mulher do fluxo de sangue, que era uma hemorragia, passou, relou no vestido dele, porque ela cria que ele era o Messias, que ele era Deus encarnado. O Messias para eles era Deus, Jeová em carne, o Criador andando na terra. Então ela sabia que tudo era possível para ele. E ela disse, se eu tão somente relar na roupa dele, eu ficarei curado. Porque ali está o poder de criação. Cura é restabelecimento, é voltar para o original. Só quem pode voltar para o original é quem criou. Mas ninguém pode, mas ninguém cura, porque a cura pertence para quem cria. E só Deus cria. E ela creu que ele estava andando ali em Jerusalém, o Criador. E ela disse, se eu relar nele, eu já estou curado. Porque ali tem poder para curar, ali tem poder para criar. Se tem uma célula doente aqui dentro, que não consegue desinflamar, e uma veia jorrando aqui, vai parar. Porque ele tem poder para isso. E ela foi em cima da fonte, porque a hora que ela relou, estampou. Parou a hemorragia. Mas só que teve uma coisa. Na hora que ela relou, e ela foi curada, porque o poder criativo passou do Criador, o único que pode fazer, e foi para a criatura, e criou que tinha necessidade ali, sarou ela, o Senhor Jesus falou, quem me tocou? Os discípulos disseram, mestre, mas todo mundo te toca, todo mundo te empurra, todo mundo te puxa. Como o Senhor dizes quem me tocou? Ele disse, não, alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente. Eu fiquei fraco, saiu virtude de mim. O poder de cura saiu de mim. Alguém ficou curado aqui. Aí a mulher se apresentou. Aí ele disse, a tua fé te curou. Então a fé é que abre a porta para tudo. Tá? A fé é a confiança em Deus. Tem que ser a fé perfeita, não pode ser uma concepção mental. Tem que ser algo recebido de Deus. Se você não tem ainda, então busca até a fé. Peça a primeira fé. Porque é o único, irmãos, que cura é o Senhor. Tá? A medicina não cura. Já expliquei isso um monte de vezes, torno a falar. A medicina ajuda a tua natureza. Mas quando a medicina não dá conta de ajudar a tua natureza, precisa de uma intervenção de quem pode criar, que é o Senhor. Só Ele pode fazer isso. E se você ainda não recebeu, é porque não atingiu um nível de confiança suficiente. Então busca esse nível de confiança. A tua oração deve ser, Senhor, acrescenta a minha fé. Abre meu entendimento para que eu possa receber. Confiar no Senhor de tal grau que eu possa receber. Agora, vocês sabem por que o Senhor ordenou que os seus obreiros colocassem as mãos sobre os enfermos? Porque o processo continua o mesmo. A mulher não tocou no Senhor Jesus e não ficou curada? Roupas de Paulo curava as pessoas. A sombra de Pedro curava as pessoas. Paulo colocava as mãos sobre os enfermos e ficavam curados. Pedro colocava as mãos sobre os enfermos e eles ficavam curados. Por quê? Lembra da promessa? Da infusão do Espírito? Joel capítulo 2, verso 28, diz o Senhor Jeová, no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o homem que carrega o Espírito Santo, ele carrega o Espírito de Jeová, que é Deus. É o Espírito do Criador. Se ele já tem o Espírito Santo, ele tem o poder criativo nele. Ele não cria nada. Pedro não era nada, Paulo não era nada. Tanto que o Senhor deixou Paulo enxergando pouco, para ele não se exaltar, de tanto que Deus usou aquele homem. Para curas e tudo que vocês pensarem, e Pedro também. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse, a minha graça te basta. Você vai continuar enxergando pouco. Não vou tirar. Então, o processo não foi mudado. Não foi mudado. Deus levantou homens de tempo em tempo, porque Paulo se foi, o apóstolo Pedro se foi, mas Deus levantou mais outro, e depois levantou outro, e levantou outro, para pregar o seu evangelho e anunciar as boas novas, que evangelho significa boas novas. Agora, quais as boas novas? Quantas boas novas? Boas novas é só você ser batizado e ser crente e você vai para o céu. É só isso a boa nova? Não, gente.
boas novas de salvação, boas novas de paz, boas novas de cura. O irmão Branham diz, no dia que ele te salvou, ele te curou. Sabendo que a terra estava em enfermidade, ele deixou quem? Ele deixou? Ele não disse, enviarei o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu já falei um monte de vezes aqui, é o próprio Jeová do Velho Testamento. Então, Deus ficou Ele mesmo na terra, com o nome de Espírito Santo, para continuar curando as pessoas, curando os filhos, abençoando, afastando tormentos, afastando demônios. Você sabe por que às vezes as pessoas não conseguem mais bênçãos? É porque eles não admitem que tem problema. Quando você achar que está tudo bem e você não clamar, você não muda. Agora, se eu admitir que tem um problema e eu clamar ao Senhor, não sou eu para mim não, você não tem que clamar para mim não. A Bíblia diz, entra no teu quarto, em secreto, e ora teu Pai em secreto. E Ele que vê em secreto te recompensará em público. Tudo que você recebe de Deus, os frutos é visto pelos outros. Por quê? Porque eu tinha um problema, não tenho mais. Eu tinha uma enfermidade, não tenho mais. A Melissa aqui, a irmã Melissa não tinha um problema de coluna sério, estava entrando com aposentadoria. De repente volta no médico, o médico, olha, cadê? Não posso mais tocar o processo, a coluna está perfeita. Não é verdade? Médico pode curar? Se eles pudessem curar, tem quantas pessoas aí em cadeira de roda? De quem vem a cura? O Senhor entrou com providência e restaurou o que estava lesado. Só quem cria pode dar a cura. Cura vem do Senhor, gente. Cura não vem da medicina. Medicina ajuda o organismo. Ela não cura. O restabelecimento original, voltar uma célula para a origem, um osso para a origem, um nervo para a origem, um rim, um fígado, um coração, o sangue, que seja a pâncreas, que está dando tanto problema no povo e dando diabetes. Tudo é possível para quem criou, porque Ele criou, Ele não sabe pôr de volta no original. O que está impedindo as bênçãos? Se aproximar realmente do Senhor. Vamos ler aqui as Escrituras, para nós, já está na linha, vai continuar, vamos ficar em pé. Salmo 64, eu vou ler aqui um trechinho aqui. É Salmo 63, Salmo 64. Do 1 até o 5 eu vou ler. Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Ensina-nós como nos aproximar de Ti. Nós não somos nada, ninguém é nada. Não existe homem grande, Senhor. Grande só o Senhor é. Abençoa cada irmão nesta noite, meu Deus, e nos ajuda a compreender a Tua palavra, nos aproximar mais do Senhor, receber de Ti tudo que nós temos necessidade, tudo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, te peço para a Tua glória. Amém. Podeis assentar. Então, se nós necessitamos tudo que nós necessitamos aqui na terra, para que o necessitamos? Na mensagem Vida, no parágrafo 48, o profeta diz assim: agora não há nada parecido, melhor que a vida. O que poderíamos considerar nesta manhã que seria melhor que a vida? Mas Davi disse: a tua benignidade é melhor para mim do que a vida,
Agora, gostaríamos de saber, então, a palavra vida deve ter um significado composto, deve significar mais do que uma coisa. Vida, ela mesma, significa uma existência. Então, se tua benignidade é melhor que a vida, então o que poderia ser melhor? Porque só Deus tem vida eterna. Só Deus tem a vida eterna. Se pudermos captar isto corretamente, agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente, como que um dia tudo não é de Deus, tudo que não é de Deus desaparecerá, e perecerá e irá embora. Agora, vida significa uma existência. Todos na Terra têm vida. Vocês querem ver como o negócio é sério? Toda a humanidade, todo ser humano, toda pessoa que pisa sobre a face dessa terra tem vida? Se vida é existência, a Bíblia diz que há vasos de honra e há vasos de desonra. Os vasos de honra, eles são reservados para ir para o céu. Os vasos de desonra, eles são reservados para o fogo. Então, se há vasos reservados para o fogo, esse vaso não vive. Ele não tem vida. Ele tem subsistência. Os irmãos nunca se enganem. Há duas linhagens de gente na terra. Uma linhagem rejeitará o Senhor. Outra linhagem respeitará o Senhor. Vivendo na terra, estando na terra, rejeitando o Senhor, você está na morte. Porque vida é só o Senhor. Vida, existência, eternidade, só quem estiver com Deus. A pessoa que se aparta de Deus, ele já está na morte, vivendo ainda na terra. Porque ele já está condenado, porque ele está apartado da vida. No livro de João, primeiro livro de João, capítulo 3, no versículo 6 em diante, está escrito assim: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Aí, ó. Mesmo vivendo na terra, praticando as coisas da terra, está morto. Porque se é do diabo, o diabo já está condenado. Todos que são do diabo é condenado junto com ele. Todos que praticam as mesmas obras. Agora, você não vem querer colocar uma pessoa dentro de uma determinada igreja, seja ela qual for, e dizer que ela é salva porque ela é daquela igreja, sendo que ele e ela é mundano. Ela se comporta e come e vive igual os mundanos vivem. Estão pegando os costumes dos filhos deste mundo. Isso só prova que gente, crente, e é de todo segmento, até deste segmento, eles estão identificando com Satanás e não com Deus. Isso só mostra que eles estão indo para o inferno, porque Satanás já está condenado ao inferno. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não descrê da palavra, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São João capítulo 3, primeira carta de João 3 e 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Você pode estar em fulana, Bertrana, igreja, você pode estar em qualquer segmento que você quiser. Mas se você anda observando os frutos do mundo, de Satanás, e as obras, isso está mostrando de quem você é filho, de que natureza você está participando.
Se você anda participando, se eu ando participando da natureza do pecado, eu estou identificado com o mundo, com a morte. Então, automaticamente, eu não tenho vida. Porque vida só tem uma forma de vida, e essa é o Senhor. Você não pode ter vida e estar apartado do Senhor. Não tem como. Quem falou isso é mentiroso. Pode ser o pregador mais conhecido do mundo. É mentira. Para você ter vida, você tem que estar ligado nele, que é a vida. Para estar ligado nele, como é que você liga em Cristo? Como é que você faz parte da família de Deus? Unindo a essa igreja, ou a outra. A Bíblia não fala isso. Você une a igreja fulano de tal, você vai para o céu. Sabe o que a Bíblia fala? Por um Espírito somos todos batizados. Você entra no reino do céu aqui na terra pelo Espírito Santo. Se você não passar pelo processo do novo nascimento, você não entrou nessa família. Quantos anos você tem de igreja? Não importa. 10, 20, 30, 40, 50. O requisito da Bíblia é entrar pelo novo nascimento. Paulo disse, por um Espírito somos todos batizados. É assim que nós entramos na família do céu. É assim que nós sabemos que nós viemos de lá e estamos voltando para lá. Porque quando nós dermos lados para o Espírito Santo, e ele viver no nosso corpo, isso é o selo de Deus aqui na terra. Isso é o que prova que você era filho. Sabia que o Espírito Santo foi o selo que Deus colocou na terra para provar quem é filho e quem não é filho? Os que não são filhos mostram por sua natureza, porque eles não conseguem deixar o Espírito Santo entrar dentro deles. Por quê? Porque as obras deles são ruins e eles não querem deixar as suas obras. Eles são filhos e descendência de Caim, que é filho do diabo. No 12 está escrito, não como Caim, que era filho do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vocês já perceberam? Se não fosse a misericórdia de Deus, o Espírito Santo, se ele não estivesse na terra, ia ter uma ocorrência em cada esquina. Ia ter enterro de montão todo dia. Porque quando uma pessoa se levanta contra a outra, seja no trânsito, seja numa discussão, seja no que for, ele está ungido com o demônio. Só que tem uma coisa, quando Satanás unge uma pessoa, não é para ficar batendo boca e parar naquilo ali. Aquilo ali era para ter fim, e o fim era um morto. Aqui, ó, o primeiro que se levantou contra o irmão, o fim foi matar o irmão. Ele não parou. Mas o Espírito Santo, que é misericórdia ainda na terra, ele barra as coisas. Senão, cada discussão feia tinha um defunto. Cada discussão feia tinha um defunto. Porque os dois estão ungidos com o espírito maligno. O profeta diz, agitação promove agitação. Se um se agita e o outro também se agitar, se Deus não usar de misericórdia, o fim daquilo ali é um morto. Há demônios naquelas pessoas, porque o Espírito Santo não se comporta assim. Você está vendo? Então aqui, ó, filhos do maligno, eles não têm vida, porque estão desligados da palavra, estão desligados de Deus. Tudo que é de Deus desaparecerá. Se pudermos captar isso, certamente, corretamente agora, será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente, como que um dia tudo que é de Deus, tudo que não é de Deus desaparecerá, e perecerá, e irá embora. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Isso aqui é interessante, ó. A igrejas geral, promete que você vai para o céu. Ele promete que você vai para o céu. A tua carne vai para o céu. Você vê que eles estão dando. Por que eu falo assim, mas esse pregador está doido? Falar, quem que prega que a carne vai para o céu? Então por que eles dão tudo que a carne quer? Por que eles escancararam a porta e deixam as pessoas fazer tudo que eles querem na carne? Que é o reino de Satanás. Se eles deixam
e aprovam as pessoas alimentarem a carne, que é o reino de Satanás, é como se eles pudessem salvar ela depois, na desordem, na prostituição, na bebedeira, na farra. Porque se eles quisessem realmente salvar a alma daquela pessoa, eles ensinariam que isso é pecado. Porque pecado é um sentimento da tua alma, não é do teu corpo. No teu corpo cumpre os desejos do teu espírito. Roubar é um desejo do teu espírito, não do teu corpo. O corpo não tem desejo de roubar. É a alma que tem esse sentimento de adquirir o que não é dele com facilidade. Trabalhar e conseguir viver como todo mundo. A Bíblia diz, não roubarás, até que você, com o teu espírito, não descreia da palavra de Deus, você nunca rela a mão em nada de ninguém. O dia que você encontra a palavra de Deus e arrumar uma interpretação, mas todo mundo leva vantagem. Se eu ver uma carteira dando sopa ali, ninguém está vendo e tem lá uns R$1.000 lá, eu levo embora. Sempre tem que haver uma interpretação para que você quebre a palavra de Deus, peque contra Deus. Primeiro você tem que descrer. Se você for honesto, isso é uma posição, você pode até pegar a carteira, mas você fica assim, olhando, pergunta, põe no rádio, anuncia aí na rádio aí, perderam uma carteira. Você tem temor, você não quer aproveitar de ninguém. O Espírito Santo nunca aproveita de ninguém. Então, tudo que teve, o profeta disse, agora tudo que teve um princípio, teve um fim. O teu corpo teve um princípio, sabia? Adão, volta em Gênesis. Por isso que eu estou falando para vocês separar o corpo do espírito, porque a promessa de vida eterna é para o teu espírito, não é para o teu corpo. Porque o corpo foi criado, gente. Lembra lá em Gênesis? Gênesis capítulo 1, Deus fez o homem espírito. Gênesis capítulo 2, Deus fez o homem corpo. O espírito foi uma repartição do Senhor. Os filhos foram tirados de dentro do próprio Deus. Agora o corpo foi criado do pó da terra. A terra foi criada, não existia. Um dia não existia essa terra, era só vazio. Ele ordenou e do nada veio à existência alguma coisa, porque ele é criador. E dessa terra que foi criada, ele catou um punhado de barro e fez o nosso corpo. Então o nosso corpo foi criado. Vocês podem ver que quando Adão pecou, olha o que Deus falou para Adão. O teu corpo volta para o pó. Aí, ó. Então o corpo não é eterno. Ele morreria. O teu corpo vai voltar para o pó, de onde foi tirado. Agora o teu espírito volta para Deus que o deu. O eterno voltou para a presença do eterno. O criado foi desfeito. Porque tudo que é criado pode ser destruído. Então não é o teu corpo que herda a vida eterna, é o teu espírito. O corpo é o veículo do espírito. Tanto que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 5, se eu não estiver enganado, ele diz, quando este corpo terrestre se desfizer, quando a gente morrer aqui, há um outro corpo esperando pelos filhos de Deus na sexta dimensão. Você já tem um outro corpo preparado. Fecha o olho aqui, já abre ali. Vivo. Ninguém morreu ainda. Todas as pessoas que nós conhecemos, parentes, avós, tios, ninguém está morto. Porque morte, a morte é a separação de Deus, mas a extinção mesmo, o deixar de existir e não achar aquela pessoa nem numa dimensão e nem na outra, não é tempo ainda. Todos que saem daqui, saem para uma dimensão ou para outra. Eles vão ter que aguardar o juízo para ver o que há de benefício. Muitas pessoas, vai haver muita decepção no dia do Senhor. No dia do juízo do trono branco, muita gente que você achava assim, esse cara nunca vai ter o benefício de Deus, vai estar lá do lado, separado, para viver na terra. E muita gente que foi crente, nem lá vai estar. Vai estar lá para o lado de fogo. A Bíblia diz, até um copo de água fria, irmãos. Tem muita gente que vai viver na terra, vai gozar de vida, e muita gente vai para o lado de fogo. Haverá muita decepção naquele dia. Então, a vida, o Evangelho, não está prometendo que o teu corpo tenha vida eterna. Na vinda do Senhor, o teu corpo tem que ficar. Então, vida é receber a natureza divina. E a natureza divina não vem para o teu corpo. A natureza divina vem para o teu espírito. Nós nascemos com a natureza má, o profeta diz. A nossa alma, que é a natureza do nosso espírito, ela é maligna.
Por que vocês desejam e eu desejo coisa errada? Porque a tua natureza é má, a minha natureza é má. E a Bíblia exige que ela seja destruída, essa natureza, e a natureza de Cristo entra. E isso só vai acontecer para os filhos. Então tem que haver um desespero dentro do seu coração por ele. Porque até que você receba o Espírito Santo, você e eu não sei se eu sou filho de Deus. Eu sou criação dele. Mas filho, que tem a natureza do Pai, filho que estava junto com Deus, como Paulo disse, nós estávamos junto com Deus antes da fundação do mundo. Aqueles filhos que tiveram que nascer nessa terra são identificados pela natureza do Pai. Então, enquanto você estiver acomodado e eu estiver acomodado e ainda não recebi o Espírito Santo, não tem certeza que você vai no céu. Isso é Bíblia. Por um Espírito somos todos batizados. O Senhor Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino do céu. Não importa que igreja você seja, se é a maior, se é a mais rica, não interessa. Não tem ninguém maior e ninguém mais rico do que o Senhor. Tanto que ele foi fazer castelos de ouro para os seus filhos. Não é de pedra, não é de tijolo. Não. Então não vem falar de grandeza, de riqueza, não, porque não passa nem perto. Mas para entrar lá, tem que passar pelo processo da natureza nova. A do pecado tem que ficar, porque com essa não vai. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, começa a clamar. Misericórdia, meu Deus. Eu preciso, até aqui eu não sei se eu sou, sabia disso? Enquanto você não for selado, você não tem certeza que é filho. Enquanto você não for selado, a única certeza que você tem é que você vai para o inferno. Porque a Bíblia exige isso, não pode. Lê lá em São João capítulo 3. Vocês querem ver? Não estou falando de mim mesmo. Só para vocês terem uma ideia, que é uma coisa séria. Isso aqui, o Senhor Jesus falando com o sacerdote. Este foi ter com... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu já vou encerrar. Este foi ter de noite, porque ele não podia ir de dia. Ele era um sacerdote. Se outro sacerdote visse ele ali, ele estava complicado a vida dele. Mas ele cria no Senhor Jesus. Ele tinha o Senhor Jesus como um mestre. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que é mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A virtude continua no mesmo processo, tá? Hoje eu não posso pôr a mão sobre uma pessoa e orar. Ela pode até ter fé para ser curada. Só que ela pode então receber aquilo direto do Senhor. Direto. Não são uma criação. Porque se eu também não tiver essa virtude, eu não posso ser a ponte. Deus levantou oficiais para isso. Eu tenho que estar com essa unção em mim. Eu tenho que carregar isso. Todos os homens de Deus carregam essa atmosfera, essa unção. Então, quando a gente coloca a mão sobre o enfermo, aquele poder vivificador que passou em Cristo e curou aquela mulher do fluxo de sangue, passou em Paulo e curou muitas pessoas, passou em Pedro, passa em cada oficial que é realmente um oficial de Deus. Não sou eu que curo a pessoa, só sou a ponte aonde a unção passa, que é o poder curador, que é o poder vivificador de criar e restabelecer. Por isso o Senhor disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Porque eles são a ponte que Deus usa para curar as pessoas. Mas se a pessoa tiver fé suficiente, não precisa nem pôr a mão. Ele recebe direto do Senhor também. Não há necessidade de intervenção de ninguém. Depende da fé da pessoa. Muitos receberam sem tocar. A mulher que correu atrás do Senhor Jesus, mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ficou correndo, gritava, ficou um tempão andando atrás, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus não deu atenção. Ela sendo uma grega, ela não podia chamar ele de filho de Davi, porque ele era filho de Davi para os judeus, não para uma gentia. Ela estava clamando errado. Até isso tem que ter discernimento. Ela sendo uma gentia não podia clamar a ele como filho de Davi, porque para ela, ele não era. Naquele ofício do dia, ele era filho de Davi, da linhagem de Davi para os judeus, não para os gentios.
E aquele foi tempo, ó, até que os discípulos disseram: mestre, dispensa essa mulher. Da hora que ela vem gritando atrás, gritando, dispensa essa mulher. E ela insistiu. Se aproximou, o Senhor disse, e ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, bom, Senhor, sim. Eu sou teu Senhor, sim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Não era nem para ela o negócio. O Senhor disse: não é lícito eu tomar. Eu vim para Israel, eu vim para os filhos. Não é lícito eu tomar a bênção deles, a cura que eu posso dar para um dos meus filhos aqui, ó, lançar os cachorros. Chamou ela de cachorro. Ela era uma gentia, e ali ele não tinha vindo para os gentios ainda, viria depois, no dia não. Mas a fé da mulher foi tão tremenda, a confiança dela foi tão tremenda, que ela disse: Senhor, mas os cães comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela pediu um resto, uma atenção mínima, reconheceu toda a autoridade ali, que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, vai que já está tudo acertado. Ele nem relou na menina. Dali ele ordenou, o demônio saiu e a menina ficou liberta. Então depende da fé da pessoa. Você tanto pode ser curado, abençoado. Ninguém orou pela Melissa com imposição de mão. Orou? Ninguém pôs a mão nela. Vocês sabiam que só de vir num lugar desse aqui, se você tiver fé, a atmosfera de Cristo está aqui, porque Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Só de você estar aqui, e se você tiver confiança suficiente, essa unção entra e faz a obra que você precisa ser feita. Ninguém precisa pôr a mão em ninguém. É a tua fé que faz as coisas acontecer. Aqui tem exemplo da Melissa, tem exemplo do Rogério, irmão Rogério também. Tuberculose na coluna, só de ficar sentado vindo nos cultos, daí uns dias não tinha mais problema. O médico falou: você tinha que ter cadeira de roda, com o tamanho de um buraco desse na coluna. Está aí andando para todo lado. Então, é somente crer no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor ordenou ministérios, para que Deus continuasse fazendo as mesmas obras que Ele fez quando Ele andou aqui na terra. Homens que anunciassem o seu Evangelho, anunciassem que Ele ainda é o curador. Isso também as pessoas estão evitando de falar, porque as pessoas não têm fé, está caindo em descrédito. Eles estão dando para as pessoas o mundo, as pessoas estão ficando incrédulas, estão crendo mais em remédio do que as pessoas nem vêm orar, eles nem sabem como orar, aí não recebem, fica mais incrédulo ainda. E eles não ensinam que o Senhor Jesus permanece na terra, curando e fazendo as mesmas coisas. Você tem um problema? Você tem um problema porque você quer. Porque Ele falou assim: lança aí sobre Ele todas as vossas ansiedades, e Ele tem cuidado de vós. O problema é que nós não... Sabe por que nós muitas vezes não queremos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo? Por causa da natureza do pecado. Porque na hora que eu quero fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus, aquela hora eu me afasto do Senhor. E é vergonha que eu faço. E aí eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço depois e depois. E aí o que acontece? Acontece que eu tenho vergonha de se aproximar de Deus. Porque, puxa vida, eu ando fazendo tanta coisa errada. E agora eu vou me aproximar de Deus para pedir um negócio. É uma tática do diabo isso aí. Porque se ele te afasta hoje de Deus, te afasta amanhã, depois, e aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você vai para a sepultura e vai para o inferno. Porque ele conseguiu te afastar da palavra, porque a palavra te liberta. A Bíblia não diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? A tática dele é te afastar daqui, porque isso aqui é a unção de Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Essa aqui te põe em vida, te põe em liberdade, te põe em cura, te põe em paz. Fora disso daqui, é tormento, é enfermidade, é desassossego, é tudo quanto é coisa, porque é o mundo. Eu não estou falando de ninguém aqui dentro, não, estou falando do mundo. Dá uma olhada, senta lá, meia hora lá, 1 hora num postinho de saúde, você vai ver o que é de gente que entra e sai. Se você for no outro dia, na outra semana, é as mesmas pessoas remoendo, as mesmas enfermidades. Então eles não têm a cura.
Se eles tivessem a cura, aquela pessoa não voltava mais. A cura está no Senhor, mas estão colocando o povo incrédulo. A vida está no Senhor. Vida é estar com Cristo. Vida não é ser crente de uma igreja. Vida é ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você ainda não tem vida. Você sobrevive na face da terra, mas com expectativa de morte. O teu corpo, não estou falando do teu corpo. O teu corpo já está morto. Depois, o homem, depois dos 21 anos, ele já está morrendo. Ele não está vivendo mais. Você sabia que o homem cria célula e desenvolve até os 21 anos. Dali para lá, ele já está morrendo. A célula que foi criada já está envelhecendo. A mulher é 16. Então ela já está morrendo. Tanto que a prova é nós, ela está envelhecendo. Hoje eu não enxergo mais que nem eu enxergava. E assim vai, coisas e coisas, né? Então eu não estou falando do teu corpo, eu estou falando do teu espírito. Se você não encher do Espírito Santo, se você não conseguir encher do Espírito Santo, o teu espírito é que está morto, porque ele vai para o inferno. A tua carne, de todo jeito, ela vai ficar na sepultura. Essa carne aqui não vai para o inferno. Esse corpo que vocês conhecem aqui na terra não vai para o inferno, não. Vai para o chão, vai virar bicho, vai voltar para o natural dele. O que vai para o inferno é o teu espírito que vai para lá. E lá tem um outro corpo esperando também, para que você enxergue com ele, que você ouça com ele, que você sinta com ele, para ser castigado, para ser atormentado. Esse corpo não vai para o inferno, esse corpo fica aqui na terra. Como não vai para o céu também. Lá tem outro esperando também. Então, vida é estar com Cristo, é receber o Espírito Santo. O que é receber o Espírito Santo? É receber a natureza dele no teu espírito. A tua tem que morrer e a dele tem que entrar. Para isso você tem que clamar. Não esqueça, é o processo do livre-arbítrio. Você tem que clamar. Não espera que Deus vai pular dentro do teu coração, não, que isso nunca vai acontecer. Você vai estar com 100 anos de idade e vai morrer e vai para o inferno. Porque tem que haver o clamor. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. Você tem esse... Essa é uma tática do diabo que vocês têm que entender. Que Deus não pode fazer coisa fora da sua palavra. Então ele não pode entrar desordenadamente nem arbitrariamente. O Senhor não pode entrar no teu coração se você não pedir. Então faz com que você não peça. Faz com que você se tranque. Sabe quantos anos você vai ficar assim? Até ficar velho e ir para a sepultura. Porque é o livre-árbitro, gente. É, o poder da decisão está na mão do homem. Por causa da palavra, ele diz, darei de acordo com o coração do homem. E ele não pode quebrar isso. Se você não pedir, se você não desesperar, nunca vai ter. Seja o que for. Mudança, melhora, o Espírito Santo, cura, bênçãos. Seja o que for. Você tem que pedir. Ah, mas Deus sabe que eu preciso. Mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer saber do teu coração. Ele quer saber a tua confissão. Porque é o livre-arbítrio. Você tem que pedir. Você tem que manifestar. Senhor, eu quero isso daqui. Eu quero essa cura, eu quero essa mudança, eu quero ser liberto, eu quero isso, eu quero. Pede, gente, não é proibido. A Bíblia ensina para pedir, não para ficar fechado. Ele falou, pedir, dar-se-vos-á. E não tranca a boca e não pede. Bater e abrir-se-vos-á. Então, se não fosse assim, ele diria assim, não se preocupe que eu vou entrar em cena de todo jeito. Ele vinha e mudava tudo sem ninguém pedir nada. Mas não acontece assim. O diabo é que faz isso. Não deixa vocês pedirem, porque ele sabe que se vocês se aproximarem de Deus e pedir, bom, se você está pedindo é porque você já teve fé, né? O profeta diz, Deus não põe uma coisa no teu coração que Ele não vai te dar. Se você está pedindo, Deus já pôs aquilo no teu coração. Está faltando é você clamar aquilo. Clamar com todo o coração. Senhor, tem misericórdia, ainda não recebi isso aqui. Eu tenho que ser mudado, eu tenho que ser liberto, eu tenho que ser curado, e eu ainda não recebi. O que está acontecendo? O que está impedindo? Se está faltando uma melhora, se está faltando uma entrega, se está faltando uma decisão, põe isso no meu coração. Porque senão eu não tenho vida. Eu preciso do Espírito Santo para saber que eu estarei na glória um dia com o Senhor, numa grande festa, junto com os irmãos. E enquanto você não tiver a natureza divina, você não sabe que está lá. Ninguém pode dizer que está lá. Não importa se é pastor, não importa se é bispo, se é ministro, seja o que for. A Bíblia é clara, se não tem o Espírito Santo, não tem nada. Então nós não viemos aqui para ser crente, nós viemos aqui para aprender como receber o Espírito Santo, como mudar a nossa vida.
Isso depende da tua saída da terra. E se o Senhor Jesus tardar mais uns 20, 30 anos, e nós estiver aqui para a sepultura, encerrou o tempo aqui. O tempo que nós temos para receber o Espírito Santo é o tempo que nós estamos vivendo na terra. Quando nós saímos daqui, a natureza que nós tivermos, nós vamos com ela. Só que tem uma coisa, no céu não entra. Eu tenho Bíblia para isso. Se você não receber a natureza divina, no céu não entra. Com certeza. A quinta dimensão está te esperando, que é o inferno. Pega a parábola do rico e do Lázaro e você vai ver. Então, até que você tenha o Espírito Santo, você não está indo para o céu. Então, seria melhor clamar. Não quer dizer que você está perdido, porque ainda não tem. Mas não tem, mas não está tendo clamor. Eu tenho observado isso. O irmão Brana pregou a mensagem do sinal domingo de manhã. A mensagem do sinal, o sinal é o Espírito Santo. O sinal, o profeta diz, o Espírito Santo é o sinal de Deus na tua vida que você é filho. Ele veio e pregou a mensagem do sinal domingo de manhã e mostrou para todo mundo, se vocês não têm o Espírito Santo, não tem ainda prova que vocês ainda não estão selados como filhos. Porque o profeta via a condição das pessoas achando que porque eles eram crentes, eles estavam salvos. E o irmão Brando disse, isso não é Bíblia, gente. A Bíblia diz que você tem que ter o Espírito Santo, o novo nascimento. Tá. Qual era a expectativa do profeta? Domingo à noite, isso foi domingo de manhã. Domingo à noite, o altar ia estar lotado de gente de joelho chorando. Lotado. Todo mundo buscando o Espírito Santo, querendo ser cheio do Espírito Santo. Quando ele chega para o culto à noite, mesma coisa. Todo mundo sentado, tranquilo, ninguém nem ligando. Sabe quem entrou em desespero? O profeta. Ele entrou em desespero e trouxe a mensagem desespero. Pregou o sinal domingo de manhã, a mensagem desespero domingo à noite. Eles não estavam desesperando, mesmo sendo avisados, vocês não estão indo para o céu. O profeta foi claro. Ninguém sobe. O Senhor Jesus falou para Nicodemo, nós lemos aqui, São João 3. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E o profeta diz, não tem, se você não tem o Espírito Santo, você não tem a natureza de Cristo em você ainda, olha os teus frutos. Não tem. Então começa a orar. Desespera. Porque enquanto você não tiver, você não sabe que é filho. Só vai para o céu os filhos. E os filhos vão ser selados na terra antes de sair. Quando o povo estava tranquilo, ele não aguentou. Ele entrou em desespero. Gente, vocês estão ficando. O profeta quis dizer isso. Vocês estão ficando. O Senhor Jesus está voltando. E vocês estão ficando. Cadê a natureza divina? Então cada um vigia-se. Cada um vigia a si mesmo. Eu não tenho que apontar nada na vida de ninguém. Cada um aqui sabe de si mesmo. E faça sua autocrítica, sua autoanálise com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Se você não tem ainda, então comece a entrar em desespero. Porque até que tenha, você não sabe se você é filho ou não. E é eu e é todo mundo. Vigie e busca Deus mais. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos fechar os olhos. Nosso Deus e Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda cada irmão aqui que eles possam entender o recado, que haja mais desespero nesses corações, meu Deus. O mundo está em festa, o mundo está em deleite, as suas almas, com a natureza do pecado, estão em deleite, comendo das coisas do mundo, estão afastadas de Ti, Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia das pessoas e abra o entendimento desses irmãos para que eles saibam se posicionar ao lado da Tua palavra. Que eles saibam como buscar o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço, Senhor, por estes momentos em torno da Tua palavra e da Tua santa presença que nós podemos sentir aqui. E que cada um que ouça a Tua palavra tenha mais temor e desespero e se desligue dos costumes e das ofertas de Satanás. Abençoa a nossa semana, meu Deus. Coloque em Tua presença e peço misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus.